Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? A gente parou na página 66, que é sobre os frutos da crença. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está também pelo Facebook, pelo Instagram, sinta-se à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, a gente está estudando o livro Guia para o Novo Muçulmano, que é esse livro aqui, que a gente estuda nas sextas e nos domingos. Na sexta-feira a gente parou na página 66. Na metade dela a gente já explicou os frutos da crença, os nomes e atributo de Allah. Isso aqui a gente já explicou na aula passada. Hoje a gente vai explicar o grau mais alto da fé, que está na página 66. Se alguém tem alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. No Instagram, também no Facebook, se alguém tiver alguma dúvida. Então vamos iniciar a aula. E se alguém ficar com alguma dúvida durante a aula, a gente responde, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui que o autor, agora ele vai explicar o grau mais alto da fé. A gente viu que ele começou explicando sobre os pilares da fé, que é o básico, que todo muçulmano deve ter conhecimento, ou a pessoa que está aprendendo sobre o Islã, está se interessando, quer se converter, tem que saber o que? Os pilares, porque não adianta a pessoa querer se converter, é a escolha mais importante que a pessoa faz na vida dela, se ela não sabe a crença. O que os muçulmanos acreditam? Será que eles acreditam na unicidade de Deus? Será que eles acreditam nos profetas de Deus, nos livros sagrados? E se eles acreditam nos livros sagrados, por exemplo, como que é a crença dos muçulmanos sobre os livros sagrados, que é a palavra de Deus? Será que todos os livros sagrados são a palavra de Deus? Tudo isso a pessoa que deve pesquisar, aprender, para quando ela fazer a shahada, o testemunho de fé, ela ter toda a convicção e certeza que é aquilo que ela quer. Ou a pessoa, por exemplo, que não é muçulmana, mas vamos falar que essa pessoa é professora em alguma escola e nessa escola ela deve ensinar o islamismo, ou no livro foi citado, o que ela deve fazer? Pesquisar para ensinar o que corretamente. Às vezes isso que vem nos livros escolares não é o correto da crença, não sabem explicar da forma que um muçulmano explicaria, principalmente uma pessoa que tem conhecimento sobre a religião dela. Então, isso é muito importante, não só para os muçulmanos, como para os não muçulmanos que querem aprender sobre o Islã e também para aquelas pessoas simpatizantes ao Islã. Então, o autor, que Deus preserve ele e abençoe, fala o grau mais alto da fé. A fé possui graus, diminui quando há negligência e desobediência e aumenta quando aumenta a obediência, atos de adoração e dedicação a Allah. Aqui ele está explicando sobre a fé, ou seja, a fé tem graus. O que ele significa com isso? Faz parte da nossa crença, nós muçulmanos, sunitas, a gente acredita que a fé
ela não se estabiliza, ou seja, ela não fica só num ponto parado. Quando você obedece a Deus Altíssimo, o que? Aumenta a sua fé. Quando você desobedece a Deus, diminui a sua fé. Claro que a fé aqui, meus irmãos e irmãs, não é fé a pessoa de duvidar da religião, não é dessa forma. Ou seja, aqui a gente está falando, a pessoa quando obedece, faz boas ações, cumpre com os mandamentos de Deus, a fé dela aumenta, se sente próxima de Deus, se sente mais próxima de Deus. E quando a pessoa está em negligência, ou desobedece a Deus, ou não cumpre com os mandamentos de Deus, a pessoa se sente também o quê? Afastada do caminho de Deus. Não está fazendo o quê? O que Deus ordenou. Ou seja, a fé aumenta e também ela diminui. Isso é de acordo com os atos. Fez boas ações, a fé o quê? Aumenta. Até você nota, quando a pessoa está obedecendo, fazendo os mandamentos de Deus, o coração dessa pessoa fica o quê? Ligado com as mesquitas, ligado em fazer caridade, ajudar o próximo, zelar pelo próximo, ter compaixão pelo próximo. Fica também sempre na saudade de lembrar de Deus, de ler o Alcorão, a palavra de Deus, de querer buscar o conhecimento, de entender a palavra de Deus, como Deus Altíssimo revelou. Então tudo isso faz parte o quê? Quando a pessoa está obedecendo a Deus. Mas quando a pessoa o quê? Está em negligência ou desobedecendo a Deus, a pessoa se sente o quê? Não tão determinada, não tão devota, se afasta das mesquitas, se afasta do Alcorão, da palavra de Deus, por causa do quê? Dos pecados, dos delitos que essa pessoa está o quê? Cometendo. Então, a nossa crença, nós sunitas, cremos que a fé aumenta com obediência e diminui com desobediência. Ou seja, por causa da desobediência, a fé diminui. E por causa da obediência, ela aumenta. Isso que significa o autor. O grau mais alto da fé é chamado, na legislação islâmica, al-ihsan. Ou seja, a benevolência, podemos traduzir dessa forma, a bondade. O profeta, que a paz sobre ele, definiu al-ihsan como adorar a Allah como se ouvisses, porque se tu não o vês, saibas que ele te vê. Ou seja, se você não está vendo Deus Altíssimo, tenha a plena certeza e convicção que Deus Altíssimo está te vendo. Deus Altíssimo está te vendo. E a gente sabe que um dos nomes de Deus Altíssimo é Al-Basir, ou seja, aquele que vê tudo, nada se esconde dos olhos dele. Ou a gente pode falar também Al-Alim, ou seja, o onisciente, aquele que sabe tudo. Então, a pessoa, a melhor forma, o maior grau de fé é a pessoa adorar a Deus, ou seja, somente a Deus, adorar somente a Deus, como se ele estivesse o quê? Vendo Deus. E se ele não estiver vendo Deus, por certeza, ou seja, com toda certeza, Deus Altíssimo está vendo essa pessoa. Imagina quando você adora Deus Altíssimo, com esse, a gente pode falar, esse dito profético que o profeta citou para nós, essa sabedoria divina, como a gente sabe, que os ditos proféticos é uma revelação de Deus Altíssimo para o profeta Muhammad, como Deus Altíssimo cita no capítulo 53. Agora, se a gente prestar atenção nessa frase, o que o profeta, que é para sobre ele, quer nos ensinar, instruir a gente, se a gente quiser o que? Refletir, meditar. Imagina você adorar a Deus como se estivesse o que? Vendo Ele. Como seria o que? A sua adoração. E como seria essa adoração se você tivesse a plena certeza que Deus Altíssimo está te vendo? Agora, cada ato que você faz para agradar a Deus. Porque Deus ordenou, porque Deus decretou, porque Deus gosta disso, porque Deus ama essa ação. Por isso que você faz. Então, a pessoa que tem em mente essa frase que o profeta, que passou sobre ele, citou, não vai adorar a Deus de qualquer forma,
vai adorar a Deus como Deus o Altíssimo ordenou, como Deus quer de nós. É uma grande diferença, irmãos e irmãs, você adorar a Deus como Ele o que ordenou. Não é você adorar a Deus como você quer. Eu quero adorar a Deus dessa forma. A Deus decretou o jejum, mas eu não quero jejuar. Deus decretou 5 orações por dia, mas eu não quero que rezar. Essa pessoa adora a Deus como ela quer. Faz as orações do jeito que ela quer, no horário que ela quer. Não é como aquela pessoa temente, piedosa, que sabe que vai se encontrar com Deus Altíssimo, que vai ser julgado por Deus Altíssimo. Como que ela vai adorar a Deus? Da melhor forma. Sabe, Deus ordenou esse mandamento. Eu sou dos primeiros a cumprir. Esse mandamento agrada a Deus Altíssimo. Esse mandamento exalta a Deus, glorifica a Deus, louva a Deus. Como eu não vou cumprir com o que exalta o Criador, o que nos criou, o que facilita para nós as adversidades, o que exalta a gente nessa vida e também guardou para nós uma grande recompensa, que é o paraíso. Então isso aqui, claro que a explicação desse dito precisaria só de uma aula, mas aqui resumindo essa frase, também outra coisa que a gente pode falar dessa frase, agora a pessoa quando está em público é como quando ela está sozinha, só ela e Deus o Altíssimo. A gente nota e presta atenção na nossa sinceridade, das nossas ações, quando a gente está o quê? Sozinho, sem ninguém vendo. Será que você ora para Deus o Altíssimo quando você está sozinho, como quando você está o quê? Na mesquita, perante as pessoas? Será que a sua reza quando você está sozinho não é como se fosse o quê? Um passarinho quando ele está comendo? Tu vê quando ele dá aquelas... Quando ele está procurando a comida ali, comendo, o movimento que ele faz muito rápido. Será que quando você está sozinho, você não reza dessa forma? E quando você está em público, está na mesquita, você reza de uma forma totalmente diferente? Para escutar as pessoas falarem, olha o fulano, como ele é crente, como ele é piedoso, como ele é temente a Deus o Altíssimo. Então por isso que a gente o quê? Tem que adorar a Deus, tanto quando a gente está o quê? Sozinho. Isso mostra sinceridade. Tem pessoas quando estão sozinhas, elas temem a Deus muito mais quando elas estão em público. Em público elas disfarçam, a gente pode falar assim, como conta Muhammad bin Sirin, rahimahullah, um grande sábio, que morreu no ano 110. Os companheiros dele falam, ele no dia a dia dava risada, conversava com as pessoas, mas esse não era ele de verdade. Ele de noite era chorando, temendo a Deus, um grande piedoso, mas não gostava que as pessoas enxergavam isso dele. Ou seja, era sincero, era entre ele e o Senhor. A maior ligação, a maior conexão que existe é entre o servo e o Senhor. Ele entendeu isso, esse grande sábio muçulmano. Por isso que ele guardava isso quando ele estava na presença do Senhor, quando ele estava sozinho, quando ele não estava em público. Isso que a gente tem que acostumar, principalmente o nosso ego. A maior luta, como o profeta fala que passa sobre ele, o maior jihad, ou seja, o maior combate, o maior esforço na causa de Deus, é você combater a si mesmo, esse ego que se encontra dentro de você. Se você conseguir vencer ele, depois disso tudo vai ficar o quê? Mais fácil. O ego, ou você mesmo, quer o quê? Descanso. Chega o horário do Fajr, da alvorada, 4:30 da manhã, por exemplo, como nesses dias, a pessoa fica, tá frio, tá chovendo, ir para a mesquita ainda, fazer ablução, água gelada. A pessoa o quê? Se sente preguiçosa. Esse é o eu, o ego, falando, dorme mais, depois tu reza, ou coloca o despertador daqui a meia hora, quando vê a pessoa o quê?
passa o horário da oração, se acorda às 7 horas, 8 horas para ir para o trabalho. Tudo isso é o que? A gente combatendo o nosso ego, combatendo a si mesmo. Esse é o maior, o que? O maior combate, o maior esforço na causa de Deus. Até o Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, um grande sábio também, que morreu no ano 183, ele fala também uma coisa: não tem coisa mais difícil, não tem coisa mais difícil que eu passei nessa vida do que combater a minha alma, combater esse ego que se encontra dentro de mim. Essa é a coisa mais difícil. Não é procurar o conhecimento, não é buscar o sustento, é dominar a si mesmo. Dominar essa alma que quer o quê? Fazer os desejos mundanos, não quer cumprir com os mandamentos de Deus. A pessoa que sempre o que? Controlando, dominando ela para cumprir com os mandamentos de Deus. Tudo isso que entra nesse dito profético. Depois ele fala, o autor: recordes quando levantares, quando descansares, quando estiveres sério ou divertindo. Ou seja, recorde de Deus, lembra de Deus em todos os momentos, como o profeta que passou sobre ele, sempre o que lembrava de Deus, sempre recordando de Deus. E quando Deus gosta de uma pessoa, ou a maior dádiva que Deus concedeu para o ser humano, é quando concede a ele uma língua que sempre lembra de Deus, uma língua que sempre está lembrando de Deus, recordando o nome de Deus. Está sentada na fila do banco, por exemplo, sempre está ali o que? Subhanallah, 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 ou seja, glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. Sempre o que? Lembrando o nome de Deus. Também está ali, fala o que? Allahu Akbar, Deus é o maior. Alhamdulillah, Alhamdulillah, louvado seja Deus. Todas as dádivas são de Deus, tudo pertence a Deus. Ou fala, La ilaha illallah, melhor das palavras, a melhor lembrança. Ou seja, não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Isso é o que o profeta Moisés, que passa sobre ele. E Moisés, como a gente sabe, não é qualquer profeta. É aquele profeta que falou com Deus diretamente, sem um intercessor, como eram os outros profetas que vinham através do anjo Gabriel, que a paz de Deus sobre ele, o arcanjo Gabriel, que falava, que notificava para os profetas que eles foram escolhidos por Deus. Mas Moisés é diferente, falou com Deus diretamente, não precisava de vamos falar, um intercessor, que era o que? O anjo Gabriel. Então Moisés não é qualquer profeta, é um dos melhores profetas. E ele mesmo fala, Deus, suplicando, pedindo para Deus Altíssimo, para dar para ele uma frase ou uma palavra que nenhuma nação falou, ou seja, específica para ele. Aí Deus Altíssimo fala para ele, Moisés, Musa ou Moshe, fala, La ilaha illallah, diz, não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Moisés falou, Deus, isso todo mundo fala, eu quero uma coisa aqui específica só para mim. Aí Deus Altíssimo, querendo o quê? Ensiná-lo, exaltar Moisés, fala, Moisés, se todos, ou seja, se os 7 céus e o que há neles, e a terra e o que há nela, e o que há entre ambos, fosse colocado numa balança, e a palavra La ilaha illallah em outra parte da balança, no outro prato da balança, o prato que tinha a palavra La ilaha illallah ia pesar muito mais, ensinando o seu servo Deus Altíssimo, exaltando ele com a melhor das palavras, que é a unicidade de Deus. Então, essa é a melhor lembrança, podemos falar assim, se a pessoa quer recordar de Deus, é falando essa frase. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Sintam-se à vontade.
Quem não entendeu algo, não. A gente explica 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário para a pessoa o quê? Entender. Aí ele, continuando, né, o autor, ele está te vendo, não deixes que o medo e o desespero tomem conta de ti, porque Allah está contigo. Como podes se sentir só e desamparado quando o invocas por meio da súplica e oração? Ô servo de Deus, ele está falando para ti, o autor. Como você vai se sentir abandonado, desamparado, quando Deus, o Altíssimo, está contigo, escutando tudo que você fala, vendo tudo que você faz, te observando, e ainda te deu a maior das armas, podemos falar assim, que é a súplica, a oração, você suplicar para Deus, o Altíssimo. Deus, o Altíssimo, é diferente que as criaturas. As criaturas, quando tu pede para elas, elas não gostam. O ser humano em si. Quando uma pessoa pede, fulano, me empresta R$50, tudo bem. Presta R$100, tudo bem. Presta R$300. Dentro, o ser humano o quê? Não gosta. Esse cara sempre pedindo, sempre querendo dinheiro. Mas agora Deus, o Altíssimo, gosta de ser o quê? Suplicado. Gosta que o servo o quê? Peça para ele. Deus, conceda-me um trabalho. Deus, conceda-me o lícito. Deus, facilite para mim as boas ações. Deus gosta e concede. Quem que é o melhor em conceder do que Deus, o Altíssimo? Então é diferente que o ser humano. O ser humano, quando tu pede para ele, ele não gosta que tu peça algo para ele. Mas Deus, o Altíssimo, ele também fica bravo com aquele que não pede, com aquele que não suplica. Se Deus, o Altíssimo, facilitou para ti a súplica, que tu suplicar para ele, tanto nas orações como depois das orações, ou nos tempos vagos, pode ter certeza que Deus gosta de ti. Se não gostasse, não ia o que? Facilitar para você o que? A súplica, que é uma das melhores adorações. A súplica em si é uma adoração, como o profeta que vai sobre ele diz. A súplica em si é uma adoração. Então, se Deus facilitou essa adoração, esse ritual religioso para você, aproveite e suplique, porque Deus, o Altíssimo, é quem concede a súplica para quem suplica. Como te permites cometer desobediências, tendo plena fé que Ele conhece teus assuntos privados e públicos? O que você faz? Estando sozinho ou estando em público, Deus está vendo. Até tem uma passagem que um grande sábio muçulmano, Ibrahim ibn Adham, chega uma pessoa falando que quer desobedecer a Deus para ele. Ele fala, olha, tem certeza do que você está falando? Falou, olha, eu quero desobedecer a Deus. Eu estou cansado dessa vida e quero desobedecer a Deus. Falou, tudo bem. Deixa eu te aconselhar, antes de você o que? Desobedecer a Deus. Antes de você desobedecer a Deus. Agora, a terra que você anda é de quem? Pertence a quem? Quem criou isso? Ele fala, Deus, o Altíssimo. Falou, tu não tem vergonha de desobedecer a Deus em cima da terra que Ele criou, que Ele tornou para você um abrigo? Aí ele ficou o que? Pensativo. Depois ele falou mais uma condição para te desobedecer a Deus. Tu quer desobedecer a Deus? Vai para um lugar que Ele não vai te enxergar. Você tem que ter vergonha. Como o profeta fala que é sobre ele, aquela pessoa que não tem vergonha, ela faz o que ela quer. Desobedece os mandamentos. Sabe que Deus, o Altíssimo, está enxergando ela, mas mesmo assim, não mexe nada no coração dela, a fé. Então falou para ele, olha, se você quer desobedecer a Deus, vai em um lugar que Deus, o Altíssimo, não te enxerga. Ele respondeu para o sábio Ibrahim, falou, olha, todos os lugares Deus me enxerga, como que eu vou desobedecer?
Não tem lugar na terra, nos céus, que Deus Altíssimo não tem ciência. Ele é onisciente, ele vai saber do que eu vou desobedecer a ele. Aí ele falou, então tu não vai temer a Deus. Sabendo tudo isso, tu não vai temer a Deus. E outra coisa eu te falo, quando vir o anjo da morte, fala que tu não quer. Fala para ele, olha, não quero ir contigo. Estou bem aqui, na minha desobediência. Falou, como? Tem como eu falar isso para ele? Ele me pega como o pastor ou a pessoa quando quer abater uma ovelha. A ovelha tem como fazer alguma coisa? Não tem como fazer nada. O que eu vou fazer perante o anjo da morte? Aí ele começou, são muitas perguntas que ele faz para a pessoa o que refletir. E no fim dessa narrativa, a pessoa o que pede perdão para Deus, se arrepende por causa dessas perguntas e condições que esse sábio mostrou para esse servo, que não tinha o que ciência disso. Desobedecer a Deus não é o problema, as pessoas olham o que? O pecado em si. Eu fiz um grande pecado. Tudo bem, mas olha quem você desobedeceu. Quando a pessoa trabalha com essa lógica, ela entende o que é fé. O que é entender a palavra de Deus. Não é só olhar para o pecado, mas olha para quem você desobedeceu. Quando a pessoa vê isso, vai olhar de forma diferente para os mandamentos de Deus, para as proibições que Deus proibiu para os servos, vai olhar de forma diferente. Quando lê a palavra de Deus, vai ler o que? Com devoção, com tranquilidade, com fé, com certeza. Não é como aquela pessoa que não sabe quem é o Criador, não entende quem é o Criador. Deus é quem criou Deus, Deus Altíssimo. Quem criou os céus e a terra, Deus. Mas tu sabe o que significa essa palavra? Tu sabe colocar essa palavra em sua vida, no seu dia a dia? Tu sabe quando tu reflete o nome de Deus onisciente, mas tu coloca o nome dele em prática, sabendo o que significa onisciente na minha vida. Eu quero praticar os mandamentos de Deus, sabendo que ele é onisciente. Como que vai ser a minha vida? Totalmente diferente. Como que vai ser minha adoração? Totalmente diferente. Imagina quando a gente sabe que na prostração é onde a gente está mais perto de Deus Altíssimo. Como que vai ser essa prostração? Vai ser uma prostração que nem o passarinho quando está comendo? Dá uma bicada e já volta. Ou vai ser uma prostração que com fé, com tranquilidade, com temência a Deus? Vai ser diferente. Tudo isso, irmãos e irmãs, a gente o que? Aprende refletindo e praticando as boas obras, entendendo a palavra de Deus. Não adianta eu decorar um dito, ou decorar o Alcorão, ou decorar o fulano falou isso, o sábio falou aquilo, a jurisprudência é isso aqui é ilícito, isso é ilícito. Isso aí qualquer pessoa faz, estudando, são informações. Mas entender isso e botar na sua vida, praticar isso, aí é diferente. Aí que a gente vê o que as pessoas virtuosas, os tementes, aqueles que Deus Altíssimo que exaltou, elevou perante os servos. Se alguma vez te desviares ou te evocares, Allah te perdoará, caso voltes arrependido a Ele. Como o profeta fala que passa sobre ele, aquela pessoa que cometeu um pecado e depois se arrependeu sinceramente, depois de ter cometido esse pecado, se arrependeu sinceramente. Ou seja, não voltou a praticar. Começou a odiar aquele pecado, começou a sentir vergonha daquele pecado. É a mesma coisa que uma pessoa que não cometeu aquele pecado. Olha como que é a misericórdia de Deus. Olha como que é o perdão de Deus. E o profeta também aconselha a gente. Sempre que vocês fizerem um pecado, um delito, fazem atrás dele o quê? Uma boa ação. Como a gente sabe, as boas ações apagam o quê? Os delitos. Principalmente os pequenos. Então, errou, faz já uma boa ação. Não deixe o que o Satanás falar para você, olha, não tem perdão, você é um pecador, você não tem jeito, você já está derrotado, você é mundano, você não serve para agradar a Deus. Sempre isso, esse sussurro.
Você não vai conseguir. Você é escravo desse teu desejo, desse pecado. Então tudo isso o que é para enfraquecer o servo. Mas o servo que é temente ao Senhor sabe que isso que quer é só sussurros. Que Deus o Altíssimo perdoa todos os pecados, também a idolatria. A idolatria, que é o maior pecado, Deus o Altíssimo perdoa. Se a pessoa em vida se arrepender, adorou os santos, ídolos, profetas, mas depois volta para o caminho de Deus. É a mesma coisa o profeta fala o quê? Que não tivesse cometido o quê? Aquele pecado. Quem é como o Senhor, o Criador? A gente, se uma pessoa faz um mal para a gente, 20, 30 anos, lembrando, às vezes marido e mulher, eu me lembro aquele dia que tu fez tal coisa para mim, os dois, um julgando o outro, não esquece? Mas Deus Altíssimo esquece tudo. É a mesma coisa que tu não fez aquele pecado. Não vai ser julgado, não vai ser perguntado por aquele pecado, porque Deus Altíssimo que perdoou. E a gente vai o que? Para o ser humano. Pedir o sustento do ser humano. Implorar para o ser humano e esquecemos o Criador do ser humano. Isso aqui é para a gente o que, irmãos e irmãs? Refletir. Quem a gente está o que? Adorando. Deus Altíssimo. Não é o servo fraco. Não é o servo incapacitado. Não é o servo imperfeito. É Deus Altíssimo. Tudo isso a gente o que? Aprende lendo a palavra de Deus. Quer ficar próximo de Deus Altíssimo? Lê a sua palavra sempre. Olha, eu trabalho, sou engenheiro, sou médico, sou funcionário público, o que você for. Pega como se chama, uma página por dia, 2 páginas, o que você conseguir, mas não passa um dia sem ler a palavra de Deus. Não passa um dia sem ler os ditos proféticos. Isso o que? Aumenta a fé da pessoa, aproxima a pessoa o que? De Deus. E as orações, quando tu vai fazer, é 5 minutos, irmãos e irmãs. Juro, a oração é 5 minutos. E se demorar, vamos falar que o imã é um pouco o que? Prolonga um pouco a oração, vai demorar 10 minutos. 10 minutos do seu dia, foca naqueles 10 minutos. Fica tranquilo, humilde, perante a Deus Altíssimo. Você está na frente de Deus. 10 minutos do seu dia. Se a gente for contar 50 minutos, 5 orações. O que é 50 minutos em 24 horas? Também não é uma atrás da outra. Ou seja, tu reza da alvorada, 5 da manhã, tu vai rezar do meio-dia, mais ou menos, dependendo do horário, né, do sol, vamos falar 12:30, 1h da tarde. Tem todo esse tempo. Depois tu para 10 minutos perante a Deus. Então o ser humano não reflete, infelizmente. Dos frutos da crença em Allah, o Altíssimo. Agora ele vai citar o que? Os frutos da gente o que? Crer em Deus Altíssimo. Quais são os benefícios? Quais são as vantagens de crer em Deus Altíssimo? Agora me vem uma passagem que foi compilada pelo Muslim, um grande sábio. Tinha um companheiro do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele. O nome dele era Abdullah, ou Al-Himar, o asno, apelido dele, o burro. Os árabes usam isso com 2 sentidos. Um sentido é quando a pessoa o que tem pouca inteligência, ou seja, uma pessoa leiga. Falam para ele o que? Himar ou Ihmar. E quando a pessoa é forte, principalmente carrega peso forte, chamam o que? Himar. E esse companheiro do profeta era porque tinha o que? Força. Era um homem muito forte. Mas ele tinha um vício. E esse vício deixava as pessoas o que? Julgar ele, condenar a ele. Era um vício o que? Pecado grande ele cometia, que era beber. A bebida o que? Alcoólica. E uma vez, quando ele estava sendo o que? Punido por ter feito isso, um dos companheiros do profeta também falou para ele o que? Mas esse cara não tem vergonha. Todo dia, toda hora, não sabe que isso é pecado. O profeta, quando escutou aquilo, ficou bravo. Falou para ele: não
ajude o Satanás contra o seu irmão. Não fortalece o Satanás contra o seu irmão. Eu juro por aquele que tem a minha alma em sua mão, Deus o Altíssimo, que ele ama a Deus. Olha para vocês verem. Uma pessoa que bebe. O profeta está falando o quê? Que ele ama a Deus e seu mensageiro. A gente não sabe, irmãos e irmãs. Não é que a pessoa tem um pecado. Nós, sunitas, a gente não tira as pessoas do Islã por causa do pecado que a pessoa tem. A gente fala, isso aqui é pecado, está desobedecendo a Deus. Mas ela não se torna o que? Uma pessoa incrédula. Sai do Islã por causa desse pecado. Pelo contrário, é muçulmana. Mas, nessa parte, ela desobedece a Deus o Altíssimo. Mas aqui o profeta queria ensinar a gente. Tu está vendo que o irmão ali está tendo dificuldade, tem um vício. Em vez de tu ajudar o irmão, tu falando isso, o que tu vai fazer? Vai deixar ele mais desmotivado. Tu não vai permitir ele vencer o quê? Esse vício. Tu não vai ser uma ajuda, um auxílio. E como Deus fala no Alcorão, que os crentes são o quê? Irmãos. Os crentes são irmãos. O que é ser irmão? É ajudar o irmão, é auxiliar, é dar a mão para o irmão. Não é tu criticar ele, tu sabendo que ele não está conseguindo o quê? Sair desse vício. Por isso, quando tu enxergar o irmão, primeiro o que tu faz? Com teu roupão, esconde a desobediência dele. Primeira coisa que tu faz, aconselha ele entre você e ele. Ele está se prejudicando a ele, não está prejudicando a ninguém. Então tu aconselha somente a ele. Não vai espalhar dentro da mesquita, dentro da comunidade, o fulano que está bebendo, ou o fulano está fazendo tal coisa. Aconselha ele. Se precisar de 1 mês, 2 meses, fica o quanto precisar. Sempre o quê? Lembrando essa pessoa de Deus. Mas quando tu vai lá envergonhar ele na frente de todo mundo, ele já fazia escondido para ninguém ver. Agora tu vai lá e envergonha ele na frente de todo mundo. O que tu acha que ele vai fazer? Vai vir se arrepender? Agora, já que todo mundo sabe, deu. Tu vai fortalecer o Satanás contra ele. Por isso que o profeta que passa sobre ele fala, e não fortalece, não ajuda o Satanás contra o seu irmão. Isso aqui, quando a gente entende o que? A sabedoria profética. Até o Muhammad bin Sirin, ele fala uma coisa bonita. Ele fala, olha, se eu ver um irmão com cheiro de cerveja, de álcool, eu não vou pensar que ele bebeu cerveja. Pelo contrário, eu vou pensar que ele estava num lugar e derramar o quê? A cerveja nele, sem querer. Não vou pensar o quê? Que ele estava bebendo. Isso mostra o quê? A temência que tinham os muçulmanos, principalmente os primeiros séculos, que o profeta que passou sobre ele elogiou eles. Nunca o quê? Julgar o próximo. Pode ser o quê? Está julgando ele injustamente. A gente o que? Tira suspeitas antes de acontecer. Ah, o fulano é assim. De acordo com o quê? É uma suspeita que ele tem na cabeça dele. O irmão é dessa forma. Ah, o irmão porque falou tal coisa, é por causa de tal coisa. Ele sozinho na cabeça dele, sentado, tem pessoas assim, não sei o que fazem, investigam assim, fazem uma volta no mundo na cabeça dele e falam, fulano é tal coisa. De acordo com o que tu viu? Não, é por causa que ele fez tal coisa. Então isso aí é um grande pecado. A pessoa o quê? Suspeitar dos irmãos sem o quê? Evidências e argumentos. A irmã Aisha perguntou que ela está com dúvidas referente à prostração. Tu pode falar comigo no privado que eu te mando um vídeo mostrando como que é a oração. Tem vários sheiks, que Deus abençoe eles, que fizeram, até em português a gente acha, que fizeram a oração islâmica em português, até para a pessoa o que saber. Claro que a gente faz ela em árabe, mas é bom tu ver esses vídeos o que? Para você ver os movimentos, como a gente deve fazer. Porque essa oração é um mandamento divino revelado para o profeta Muhammad. Não, o profeta Muhammad rezou dessa forma porque ele quis, e sim porque foi ordenado ele rezar dessa forma. E tem coisas dentro da oração que são o quê? Condições, que são pilares,
que são obrigações, que são recomendações dentro da oração. Então, o muçulmano deve saber isso. Agora, por exemplo, o muçulmano deixa um pilar, invalida a oração da pessoa. A pessoa deixa o quê? Uma coisa obrigatória, o que ela deve fazer? Agora, a pessoa deixa uma coisa recomendada dentro da oração, o que ela deve fazer nessa situação? Tudo isso a pessoa que deve aprender. Isso a gente ensina o que? Na jurisprudência, mas a gente pode mandar o que? Um vídeo para a irmã saber como fazer a oração de forma correta. Principalmente a pessoa que recém se converteu tem uma dificuldade no começo, é normal isso. Não ficam o que? Desmotivados. É normal. Uma nova crença, um novo mandamento, que tu não era acostumado, agora começa o que? 5 orações por dia. Vai ter dificuldades no começo, mas depois a pessoa o que? Vai aprendendo, e aquilo se torna o que? Fácil, com a permissão de Deus Altíssimo. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. No Instagram, no Facebook. No Zoom não tem nenhuma. Porque no Zoom eu consigo ver daqui, é mais fácil. Então, dos frutos da crença em Allah. Dos frutos, acho que é os frutos, né? Da crença em Allah, o Altíssimo. O primeiro, Allah protege os crentes de tudo que é indesejável e os salva das dificuldades e conspirações inimigas, tal como disse no versículo, isso está no Corão 22, 38. Por certo que Allah defende os crentes, ou seja, protege os crentes. Se você está com Deus, se você está obedecendo a Deus, está cumprindo com aquilo que Deus o que ordenou, pode ter certeza que Deus vai defender os crentes. Como defendeu Moisés de Faraó, aniquilou Faraó e seus soldados. Em força, não dá para comparar. Um povo sem armamento, não tem como enfrentar um quartel inteiro de Faraó. Também eles tinham muito mais pessoas do que o povo de Israel. E mesmo assim, eles são o quê? Os vencedores. Triunfaram. Por quê? Porque acreditaram e creram em Deus. Deus salvou eles do tirano, do injusto, do incrédulo, Faraó e seus soldados. E também salvou os outros profetas, como Abraão, de seu povo, como Muhammad, várias vezes, das batalhas que os hipócritas, que os incrédulos faziam para o quê? Tentar acabar com o Islã. Mas eles não sabiam que a religião de Deus não tem como acabar com ela. Por mais que você tenta difamar ela, por mais que você tenta mentir sobre ela, fazer calúnia sobre ela, ela é que mais cresce. Porque isso não é na mão dos muçulmanos. Não é por causa nossa. Se fosse por causa nossa, não cresceria. Mas é porque é a religião de Deus. Por mais que tu tente enfraquecer ela, ela sempre é forte. Porque é a palavra de Deus, é a religião de Deus. Como os incrédulos tentaram, naqueles 23 anos da profecia do profeta Muhammad, enfraquecê-lo, terminar com isso que ele pregava. E no ano 8, depois de 21 anos mais ou menos, Deus dá a vitória para o profeta Muhammad. Conquista o Meca. E o profeta Muhammad também perdoa todos eles. Isso é a religião de Deus. Não é o que? A vingança. Poderia ou não poderia se vingar? Poderia. Tinha soldados, tinha um grande quartel o profeta Muhammad. Mas ele não veio para isso. Como Deus Altíssimo fala no Corão, chamando ele o que? De misericórdia para a humanidade. Rahma. Ele não é o que? Castigo. Por isso que sempre suplicam nas orações: Deus, faça de mim misericórdia para as pessoas e não castigo. A'udhu billah. A gente pede refúgio em Deus de ser castigo para as pessoas. Isso aí tem que pedir todos os dias refúgio a Deus para não ser um dos castigos para as pessoas. Quando te vejam, não quero nem saber da palavra. Lá vem, vai começar a falar de religião. Vai começar a falar o quê? Julgar nós. Vai começar a nos chamar de pecador.
Toma cuidado de não ser uma pessoa dessa, e sim ser como era o profeta, que é paz sobre ele. Todo mundo que gostava dele, quando enxergava ele, quando conversava com ele, amavam ele, como Sayyidina Ali fala, alayhi salam. Quando as pessoas que não conheciam ele, só escutavam falar dele, ficavam que ele é tudo isso, é o mágico, é o mentiroso, como falavam os incrédulos sobre ele. Mas quando sentavam com ele, escutavam ele, totalmente o que? Mudavam de opinião. Pelo caráter que ele tinha, o tratamento. Até tem um dito que falo, mas ele não é um dito profético, mas o significado dele é correto. É dino mu'amala, ou seja, a religião é o tratamento, é a forma que você trata as pessoas. É correto. Eu sei que não é um dito profético, a gente não fala que é um dito, mas o significado dele é correto. A religião, a verdadeira religião, ou a verdadeira fé que o servo tem, é no tratamento, onde ele mostra ela, no tratamento com as pessoas, tu vê. Gente, eu rezo 5 orações, eu faço jejum no mês do Ramadã, eu cumpro com os mandamentos de Deus, mas olha como trata as pessoas. As pessoas, quando enxergam ele, parece que estão enxergando Satanás. Pelo amor de Deus, lá vem ele. Não é dessa forma. Seja misericórdia para as pessoas e não seja o quê? Castigo. Isso não te impede de falar a verdade. Isso não te impede de proibir o que é errado. Mas te ensina a fazer isso da melhor forma. Com sabedoria. Se tu não tem sabedoria, tu não pode o quê? Falar da religião de Deus. Querer proibir algo. Querer ordenar algo. Se você não tem o quê? A ciência nem o conhecimento disso. Por isso que a pessoa que tem que refletir sobre isso. Agora o segundo fruto, a fé é a causa de uma boa vida, felicidade e alegria. Disse Allah, aquele ou a quem trabalhe de forma reta, ou seja, de forma correta, como Deus o que revelou, seja homem ou mulher, tanto homem ou mulher, conceder-lo-emos uma boa vida. Vamos conceder a eles, tanto homem seja ou mulher, uma boa vida. Nesse mundo e no outro mundo ainda melhor. Por quê? Temeu a Deus. Não tem diferença, irmãos e irmãs, o que é ter homem e mulher. Quem fizer as boas ações, Deus vai exaltar. Tanto homem quanto mulher. Quantas mulheres são melhor do que os homens? Se a gente quer falar sobre isso, a gente vai ficar horas falando, citando exemplos. Como Maria, mãe de Jesus, é melhor do que o quê? Vários homens, ou milhares, podemos falar. Milhões de homens. Maria era uma mulher crente, temente a Deus. Ou seja, tu alcança o maior grau no paraíso, ou os maiores, com a sinceridade, com a temência. Não é porque eu sou mulher ou porque sou homem. Obedeceu a Deus, foi sincero. Deus o que? Exalta o servo. Sendo ele mulher, homem, não há o que? Diferença. Como está o que? Claro, no versículo. E aqui, os sábios explicando a quem trabalhe de forma reta. Isso significa, irmãos e irmãs, de acordo com aquilo que Deus revelou no Alcorão, que foi ensinado através do profeta Muhammad na sunna dele. Ou seja, Deus revelou no Alcorão mandamentos. Mas como eu vou saber esses mandamentos? Como praticar eles? Agora, se eu falar para ti, me ensina a rezar como está no Alcorão. Tem como tu me ensinar? Não tem como. Mas, se eu falar para ti, como que é essa oração que Deus ordenou no Alcorão? Como que eu vou saber ela? Através do profeta que é paz sobre ele. Ensinando as pessoas. Essa oração é dessa forma. Tu fala, Allahu Akbar. Tu faz a ablução antes dela. Tudo isso, quem que nos ensinou? O profeta, que é paz sobre ele. Especificou, detalhou, esclareceu para nós. Então, esse que ele cita, o autor, a tradução, né, que foi a quem trabalhe de forma reta. A forma reta é o que Deus Altíssimo revelou no Alcorão com esclarecimento da Sunna sobre esse versículo. Isso que é a forma certa, ou a forma reta, né, como ele citou,
na maioria das opiniões dos sábios. Agora o terceiro, alguém ficou com uma dúvida do segundo? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Tem algum questionamento ou uma crítica, não concorda com algo, sinta-se à vontade também. Não saem daqui com dúvidas. Se precisar, a gente explica o que é 1, 2, 3 vezes. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. Agora o terceiro fruto. A fé purifica as almas do desvio. Assim, quem crê em Allah, o Altíssimo, entrega seus assuntos somente a Allah, porque Ele é o Senhor do Universo, o Deus verdadeiro, não há outro, e não teme nenhuma criatura, nem seu coração se apega devocionalmente a nenhuma pessoa. Desta forma, liberta-se das superstições. Tudo isso que são benefícios da pessoa que crê em Deus o Altíssimo. Primeiro benefício, purifica a alma. Aqui o purificar a alma é também o que é o coração, o íntimo. Ter um coração que é saudável. O que é um coração saudável? Aquele que deseja para os outros o bem. Aquele que faz o bem, que zela pelos outros. Que não faz aquilo que magoa as pessoas. Não faz nenhuma maldade com as pessoas. Não engana as pessoas. Tudo isso que entra nessa purificação da alma. E também do desvio. Pessoa que não é desviada, não comete o que? Heresias na religião, inovações. Só fala aquilo que Deus o Altíssimo que ordenou. Não começa a trazer heresias na religião. Querer entender a religião como ele quer. O entendimento particular dele. E ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus como ela quer, sem conhecimento. É desse jeito que eu entendo, é dessa forma, esse é meu entendimento. Quem é você? Quem é você para falar que entende dessa forma? A gente entende como o profeta que passou por ele nos explicou, como os companheiros do profeta o que passaram para a gente o que o profeta o que ensinou a eles. Imagina se cada um quer entender como ele quer. Eu entendo dessa forma. Não entende língua, não entende gramática, não entende nada, mas quer entender o que? Da forma dele. Então isso leva o que? A pessoa ao desvio. Depois fala, entrega os assuntos somente para Allah. Todos os assuntos, irmãos e irmãs, da nossa vida pertencem a Deus. Por isso que devemos entregar a Ele. Aconteceu algum problema? Primeiro, volte a Deus. Depois vai e resolve o teu problema. Mas primeiro volte a Deus. Aconteceu tal coisa, eu vou lá e faço a minha oração. Como profeta, sempre quando chegava a ele uma adversidade, ele ia correndo o quê? Fazer a oração. Se aproximar de Deus o Altíssimo. Que Ele é o único que pode o quê? Te ajudar. Depois tu vai o quê? Andar para o quê? Resolver esse problema. Achar uma solução que Deus o Altíssimo vai o quê? Conceder para você. Mas o que a gente faz hoje, infelizmente? Vamos resolver o problema. Voltamos a Deus primeiro. Não, vamos resolver o problema. Qual que é o problema? Tal coisa. Em vez da gente rezar, suplicar para Deus, facilitar, como o profeta sempre fazia uma súplica bonita, não há facilidade a não ser naquilo que o Senhor tornou fácil. Ou a não ser naquilo que o Senhor deixou o que? A facilidade. Ou colocou a facilidade. Isso aí mostra o que é a confiança que o profeta que passou sobre ele tinha em Deus e também ensinando a gente essa súplica. Não há facilidade a não ser naquilo que Deus o Altíssimo colocou facilidade. Então devemos sempre o quê? Suplicar isso. O Deus verdadeiro, não há outro. Isso aí a gente explica sempre a unicidade de Deus, né? E não teme nenhuma criatura, também faz parte. A pessoa não pode temer uma criatura como ela teme o que é Deus. Aqui não quer dizer que tu não sente medo. A pessoa sente medo. Agora tu vê um leão na sua frente, não vai sentir medo. Sente medo. Mas esse é um medo natural. Todo ser humano o que teme. Mas aqui está querendo dizer, teme somente a Deus. Sabe que o único que pode te beneficiar, te conceder o paraíso,
te julgar, te exaltar é Deus. Isso que é temência. Não é o que? Você temer os santos. Ah, se eu fizer tal coisa, os santos vão me desgraçar. A desgraça dos santos vão estar sobre mim. Ou vão fazer uma macumba para mim. Pode fazer macumba todos os dias. Junta lá e faz. Só vai alcançar a mim aquilo que Deus Altíssimo que permitiu. Se Ele não permitiu, pode se juntar vocês todos. Fazer magia negra, macumba, tudo o que quiserem. Só vai me alcançar aquilo que Deus Altíssimo que permitiu. Então isso mostra o que é a confiança do servo e a temência dele somente a Deus. Como a gente sempre cita, quando Abraão foi jogado no fogo, o anjo Gabriel chegou até ele. Falou: Abraão, você precisa de algo, você necessita de algo. Abraão olha para ele e fala: de você não, de Deus sim. Foi salvo ou não foi? Deus Altíssimo fala para o fogo se tornar fresco e paz para Abraão. Deus Altíssimo. O fogo foi criado, ou falamos naturalmente, ele o que? Queima. Coloca a sua mão no fogo, você vai se queimar. Ele queima, essa é a natureza dele. Mas naquele momento não queimou. Por quê? Porque o Senhor do fogo, que é uma criatura de Deus, o fogo, falou para o fogo que ficar fresco. Obedecendo o que? O Senhor do fogo. Quem criou o fogo também criou o que? O paraíso, Deus Altíssimo. Então tudo isso que mostra a confiança que os profetas tinham em Deus Altíssimo, e a pessoa se liberta dessas superstições, que acontece muito hoje. Essas superstições que infernizam a vida da pessoa. Sempre o quê? Com essas superstições. Ah, se eu for em tal lugar vai acontecer isso. Essa pessoa o quê? Que não tem confiança em Deus Altíssimo. Não entende que quem controla esse universo é Deus Altíssimo. Que não vai te alcançar a não ser aquilo que Deus decretou para ti. E ninguém vai conseguir te beneficiar a não ser aquilo que Deus Altíssimo decretou para você. Então tudo isso, irmãos e irmãs, é importante o que? A pessoa ter fé nisso e conhecer. E o quarto e o último que ele cita é o maior vestígio da fé, a obtenção da complacência de Allah e a entrada no paraíso, residência nele e a obtenção da felicidade e misericórdia absoluta. É um dos motivos do que da pessoa entrar no paraíso. Ganhar a salvação. Ser perdoado os pecados. Pessoa que crendo em Deus. Claro que aqui ele fala no geral, né? A crença em Allah. A crença em Deus não é no geral aqui, como uma pessoa que possa entender. Ah, eu creio em Deus, eu sou unicista, eu sou uma pessoa monoteísta. Essa crença em si serve? Não serve. A não ser quando tu crê em Deus como Ele decretou, como Ele ordenou para os profetas. Os profetas e os mensageiros vieram com a mensagem. Qual que era a mensagem? Adorar somente a Deus. Todos vieram com essa mensagem. Agora, como que eu vou adorar a Deus? Da minha forma? Você adora da sua forma, ele adora da forma dele, ela da forma dela. É dessa forma? Não. Deus revelou a eles a palavra, ou revelou para eles o que eles deveriam falar para o povo. Também a revelação, às vezes tinha profetas que não tinham o livro, mas a sabedoria Deus concedeu a eles, para explicarem para as pessoas o que Deus o Altíssimo quer de você. Como que a gente ia saber que Deus o Altíssimo quer que a gente faça 5 orações? Como? A não ser se Deus revelou para o profeta. Não tem como eu saber. Agora, se a gente ficar pensando, nós aqui vamos ficar até amanhã imaginando, tem como a gente chegar numa conclusão que Deus quer de nós tal coisa? Não tem como. Cada um de nós vai pensar numa coisa. Olha, eu acho que Deus quer que a gente jejue. O outro vai falar não. Deus quer que a gente seja bom com as pessoas. O outro vai falar não. Deus quer que a gente não faça fofoca. E vai começar. Vai ficar até amanhã a gente conversando. Cada um vai trazer uma coisa. O que
a gente pode falar o que é a ordem de Deus, o que é o correto, aquilo que Deus revelou para o profeta, o que o profeta trouxer para nós. O profeta falou para nós: Deus, o Altíssimo, ordena vocês a rezarem 5 orações. E isso foi o que? Revelado no Alcorão, que é a palavra de Deus. Aí a gente sabe o que Deus, o Altíssimo, quer de nós. Não é como a gente quer. Eu quero tal coisa, tu quer tal coisa. Então isso seria o que? Perdição e desvio. Deus ia deixar a gente o que? Desviados. E claro que Deus, o Altíssimo, nunca ia fazer isso com os servos. Pelo contrário, criou eles. E com a sua plena misericórdia, o que? Enviou profetas e mensageiros deles, escolhendo deles, exaltando esses profetas, elevando eles acima de todos os servos para ensinar as pessoas, os seres humanos, para mostrar o caminho da salvação, o caminho do bem, o caminho do paraíso. E todos os profetas, que a paz de Deus seja sobre eles, mostraram o caminho da verdade e o caminho da salvação. Nenhum profeta veio nessa terra e não mostrou. Mostrou aquilo que Deus, o Altíssimo, que revelou a ele. Os profetas não escondem nada da revelação. Transmitem tudo que Deus, o Altíssimo, que revelou a eles. Vieram para o nosso bem. Vieram para orientar a gente, ensinar a gente a palavra de Deus e indicar para a gente o caminho de Deus. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Aqui a gente terminou o que? De explicar que a página 67, a crença em Deus o Altíssimo, Allah. Depois a gente vai começar a explicar a crença nos anjos, que é o segundo pilar, o que? Da fé. O segundo pilar da fé. São 6 pilares. O primeiro é a crença em Deus o Altíssimo e o segundo pilar é a crença nos anjos. Não é você o que adorar os anjos, porque a gente falou sobre a crença de Deus, adorar a Deus. Não, os anjos aqui é crer que Deus o Altíssimo criou os anjos para ajudar os seres humanos, para trabalharem para os seres humanos. Tem funções que Deus o Altíssimo concedeu para os anjos. São feitos de luz. Tudo isso a gente vai o quê? Explicar na próxima aula. Não é crer nos anjos, ou seja, adorar eles. Crer que eles existem, que eles são criaturas de Deus, que eles não obedecem, que eles obedecem a Deus, aquilo que Deus o quê? Ordenou a eles. Ou seja, eles não desobedecem a Deus em momento algum. Fazem aquilo que Deus, o Altíssimo, ordenou para eles. Isso a gente vai o quê? Explicar com detalhes na próxima aula. Alguém não entendeu algo? Tem uma crítica para fazer? Não concordou com algo? Sinta-se à vontade. A gente parou na página que é 69. 67. E vamos começar na página 68 amanhã. Amanhã não, desculpa, na próxima semana. O horário dessa aula é às 8 horas. Mas hoje a gente teve um problema técnico com a internet, por isso que não conseguimos fazer a aula às 8 horas. Peço desculpa pelo atraso, por isso que a gente colocou às 9 horas. Mas as aulas de sexta-feira, ou das sextas, é às 8 horas da noite. Começa às 8 horas da noite. Então a próxima semana, inshallah, vai ser às 8 horas da noite. Inshallah. Alguém ficou com alguma dúvida? Sinta-se à vontade em perguntar. Então, na próxima aula, a gente explica a página 68. É esse livro, ó, o Guia para o Novo Muçulmano. A gente colocou ele no grupo em PDF. Para quem, por exemplo, não conseguir ele em físico, né? A pessoa pode o quê? Baixar em PDF e também pode imprimir. Pode imprimir o livro. Porque esse livro é difícil de encontrar. Porque vão publicar ele novamente. Mas não sei quando. Mas eu escutei falar que vão publicar ele novamente. Para a pessoa que não esperar, a pessoa deve o quê? O irmão Abdullah.
Está perguntando, a crença em Allah é a mesma coisa que a aqida? É a mesma coisa, irmão. É a crença, os dogmas islâmicos, tudo parte disso. É a mesma coisa, não tem diferença. Claro que aqui a gente explica o quê? De uma forma básica, por isso que a gente não usa esses termos científicos em árabe. É a mesma coisa, não tem diferença alguma. Só que a gente usa mais esses termos quando a gente está lendo um livro para os alunos do conhecimento, que querem saber os detalhes da crença, os assuntos das crenças, dos dogmas. Aí a gente o quê? Explica. Mas isso significa o quê? A mesma coisa. A aqida e a crença é uma tradução. Ou tem pessoas que traduzem também como monoteísmo, os dogmas islâmicos, ou seja, o que a gente deve crer. Só que tem coisas, isso é uma coisa mais profunda, mas tipo, tem mandamentos que a pessoa o quê? Deve crer, deve cumprir. Tem outras crenças, por exemplo, se a pessoa não crer, não é considerado o que? Uma pessoa incrédula. Tem crenças, se a pessoa não crê, é considerada uma pessoa o quê? Não muçulmana. Como essas, que são o quê? Pilares do Islã, ou pilares da fé. A pessoa fala, olha, Deus, o Altíssimo, não ordenou nem oração, nem jejum. Não é considerada muçulmana. Por quê? Se ela sabe o que está falando, claro, não é uma pessoa que é leiga, que entendeu, alguém falou alguma bobagem para ela, acreditou, não é essa pessoa. Isso aí é outra coisa. Mas uma pessoa que vê no Alcorão que Deus ordenou a oração, ordenou o jejum, a pessoa pega e desmente a palavra de Deus. Se torna o quê? Das pessoas que renegaram, das pessoas que não cumpriram com a palavra de Deus. Ou seja, não são pessoas o quê? Submissas a Deus. Não são consideradas o quê? Muçulmanas. Isso o que é? São detalhes que a pessoa o quê? Aprende, mas isso é o quê? Numa aula mais avançada, que fala o que é sobre os dogmas, como crer nesses dogmas. Aqui a gente fala o que no geral, para a pessoa que é muçulmana, convertida, entender. A pessoa que não é muçulmana vai entender perfeitamente. A pessoa que tem, por exemplo, quer aprender mais sobre o Islã, está pesquisando, quer saber mais sobre a religião, também ela consegue entender perfeitamente. Quer uma coisa mais avançada que isso, aí tem que ser o que? Outro livro, que explica sobre isso, mais em detalhes. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. Se tiver outro assunto que quer falar. Aqui no Zoom não tem nenhuma pergunta. No Instagram. A irmã perguntou aqui, irmã Maria, na oração, quando pedimos bênçãos ao profeta, é ordenança ou conselho para nós? Acho que ela quer falar sobre a Salah al-Ibrahimiyya, que a gente faz depois do Tashahhud, né, o último, que é quando a gente pede bênçãos para o profeta Muhammad, como Deus abençoou Abraão e a sua família. Ele é o que? Sunnah, para alguns sábios, como al-Hanafiya, al-Malikiyya, e obrigatório para outros, como al-Shafi'i, al-Hanabila, mas o obrigatório é a primeira parte. É quando você fala que Deus, mais ou menos assim a tradução ia ser, Deus, o Altíssimo, abençoe Muhammad e a sua família, claro, mas é só até Muhammad que é obrigatório. Se tu falar até Muhammad, já basta. Ou seja, abençoe Muhammad e a sua família como abençoou Abraão e a sua família. Mas o obrigatório, essas pessoas que falam que é obrigatório, essas escolas, falam que o obrigatório é esse início só. Ou seja, palavra Muhammad. Ou seja, que Deus abençoe Muhammad, isso que é obrigatório. O resto, o que é sunnah? O resto é sunnah. Mas o que? A pessoa deve o que? Falar, mesmo sendo o que? Sunnah. Ou seja, não invalida a oração, isso que eles querem dizer. Não invalida a oração. Esse é o que? O obrigatório.
Não sei se é isso que a irmã quis dizer, mas se for isso, essa que é a resposta. Alguém ficou com alguma dúvida? Aqui no Instagram não tem nenhuma dúvida. Não achei nenhuma pergunta, irmãos e irmãs. Então, já que ninguém tem alguma dúvida, que Deus abençoe a gente onde quer que a gente esteja, perdoe nossos pecados e tenha misericórdia de nós e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceite de nós as boas ações e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E guie todas as pessoas à senda reta e faça a gente morrer muçulmanos e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, as pessoas virtuosas, os mártires e afaste nossa face do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus abençoe a todos, boa noite e até a próxima aula, inshallah.